Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa quarta-feira, 19h30, de novo com vocês, para falar mais de um tema nesse programa Acendendo Você. Antes de começar, peço que vocês façam sua inscrição lá no canal da TV Crom, dê o seu like, ative lá o sininho das notificações, para vocês sempre receberem não só, né, a mensagem aqui do nosso programa, né, nosso trabalho, mas também dos outros, né, que também contribuem na TV Crom com o seu trabalho, né, para desenvolvimento da consciência, né, e esse seguir que a gente tem aqui com vocês. Separei esse tema hoje, a alteração da linha do tempo e a ascensão. É muito importante as pessoas que estão no processo ou de despertar, ou já despertaram, né, estão trabalhando esse processo, e o pessoal que assiste a gente aqui, com certeza, né, está no despertar ou já despertos, portanto, numa busca pessoal importante de transformação, de mudança, de crescimento. E é interessante a gente falar um pouco da alteração da linha do tempo, porque isso não deu, na verdade, não deu tempo de se explorar esse assunto com mais propriedade. Não deu. Né, de tudo que a gente fala, eu não estou falando nem aqui do nosso programa, estou falando no geral, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? As mudanças, as informações, a gente vê que todos os trabalhadores de luz que participam aí na internet, gravando lives, passando mensagens, né, falam desse tema, né, alteração da linha do tempo, mas o pegar disso, pessoal disso, é bastante importante a gente trabalhar, né, mais especificamente. E o que é a alteração da linha do tempo? O que é a linha do tempo em si? Vamos simplificar toda essa exposição para que a gente tenha um início produtivo nisso, né? Para que o pessoal que esteja nos assistindo aqui ou que ainda vem assistir possa aproveitar isso a seu favor, né? A alteração da linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Em primeiro lugar, é importante saber o que é a linha do tempo. A linha do tempo é a nossa realidade, é a verdade manifesta em relação à nossa própria existência. Algo que se compõe passado, presente e futuro. Essa é a tal da linha do tempo. Então, o que está gravado no arquivo acástico de cada um do passado, o que vive cada um no presente, e o que viveremos no nosso futuro. E a nossa linha do tempo tinha sido traçada de uma forma bastante complicada, enquanto nós, como seres humanos, vivendo nesse planeta. Foi marcada de uma forma bastante complicada. A ponto de a gente ter um livro na Bíblia, ou um texto bíblico, que foi classificado como Apocalipse. E esse Apocalipse, ainda por algumas linhas de pensamento, de alguns dos nossos irmãos de jornada, ainda entendido como a expiação e provas, o momento final, a escatologia bíblica, onde, pela expiação e sofrimento, né, a humanidade sucumbirá, né, ao seu próprio processo existencial. Então, alguns grupos, né, sejam eles religiosos, filosóficos, ainda nutrem essa ideia, né, participam dessa ideia que nós teremos um final apocalíptico no sentido da catástrofe, né, os nossos fins serão, né, dentro da expiação da humanidade, e do que sobrará então um planeta inóspito e desértico, sem algo que lhe faça ainda ter a vida humana. Entretanto, a alteração da linha do tempo trouxe exatamente, né, os veículos e os meios para que isso não aconteça. Né? Que nós não tenhamos esse final,
interpretado, até porque o Apocalipse, ele sempre foi colocado, o livro do Apocalipse bíblico, foi colocado sempre como algo catastrófico, né? Algo que dá o fim catastrófico à existência humana. E Apocalipse, se você for buscar semanticamente, ou seja, o significado da palavra Apocalipse, você vai encontrar que Apocalipse, na verdade, não é algo relacionado a um drama dos fins. E sim, Apocalipse tem um significado que é a transformação. Né? Só que a gente sabe, quem seguiu ou segue uma religião, ou estuda a Bíblia, sempre ouviu que Apocalipse seria os fins, né? E os fins expiatórios. E Apocalipse, na verdade, não são os fins, é a transformação. Né? A transformação de uma era em relação à nossa própria existência. E a alteração da linha do tempo, a primeira grande mensagem em relação a isso, que se tem divulgado na grande mídia e que é de conhecimento de todos, foi a mensagem do nosso ser de luz, nosso avatar de luz aqui, que esteve no nosso planeta, Chico Xavier, quando ele passou a mensagem referente aos 50 anos, né, que findou em julho de 2019, esses 50 anos de dedicação do ser humano à paz, ou evitar os conflitos, ou diminuir, né, os seus meios de criar um ambiente denso, um ambiente de guerra, um ambiente de destruição, haveria, então, espaço para alteração da linha do tempo. Então, Chico Xavier, sem dizer diretamente isso, ou expor dessa forma, ou explicar dessa forma, mas ele trouxe uma mensagem que foi possível as pessoas assimilarem essa mensagem que ele deu, entenderem e vivenciarem esse momento, né, dos 50 anos, que terminou em 2019, dentro de um entendimento, né, útil, né, à humanidade, útil a todos nós. Mas, na verdade, traduzindo isso em outras palavras, o que ele quis dizer, que seria, né, os momentos finais, onde seria alterada a linha do tempo. Como a linha do tempo é a nossa realidade a ser vivida, né, a ser experimentada pelo ser humano em passado, presente e futuro, essa alteração da linha do tempo permitiu, como de fato permite, que nós tenhamos, né, uma outra oportunidade, ou se abre uma enorme oportunidade, né, de nós reconstruirmos o nosso aspecto humano, existencial, espiritual, inclusive com o ambiente para a ascensão, que é o resultado, né, buscado aqui no nosso programa toda quarta-feira com vocês. Né, trazer justamente essa vivência, essa convivência com esses elementos sutis de transformação, para que cada um que está aqui me ouvindo, ou que ainda vai me ouvir, possa utilizar isso a seu favor. Então, a alteração da linha do tempo, ela vai de encontro à nossa vivência pessoal de hoje. Né? Ela vai de encontro, ou ela permite, não digo que vai de encontro, mas nós vamos de encontro a essa mudança, nesse ambiente que permite a ascensão espiritual, ascensão consciencial. Então, a alteração da linha do tempo não só trouxe a possibilidade, deu um reset no negativo, deu um reset no Apocalipse interpretado do último livro da Bíblia. Aquele Apocalipse catastrófico. Na verdade, foi resetado no sentido de nós entendermos o processo. A coisa não foi bem, ou não é bem assim. Mas, na medida do que a gente avança, né, nessa nossa jornada de ascensão e conhecimento, é a forma que a gente consegue entender de imediato os acontecimentos e assimilar, e na medida do nosso desenvolvimento, entender cada vez melhor e mais. Né? Então, a alteração da linha do tempo trouxe, né,
o ambiente, esse ambiente que hoje nós podemos trabalhar a nossa própria ascensão. A Terra foi povoada em terceira dimensão ao longo do que antecedeu a alteração da linha do tempo, por seres que aqui visitaram de uma forma a provocar, né, no ambiente humano, uma submissão às suas dispensações. Então, os seres que aqui aportaram, que aí a gente tem lives falando um pouco sobre isso, e ainda teremos mais, né? Quem são esses seres? Os arcontes, né? Os seres vindos de Órion, né? Que aportaram aqui no planeta, e eles percebendo que o ser humano inocente, como de fato nós somos inocentes no melhor dos sentidos, nós os aceitamos como semideuses, ou até como deuses, pois eles trouxeram um conhecimento que a gente não tinha, uma tecnologia que nós não conhecíamos. Resultado, a civilização humana, né, historicamente, que habitou a Terra, se submeteu a eles né, na condição de semideuses ou até de deuses. Né? E isso fez com que eles aportassem aqui missões pessoais da existência deles relacionados a esse tipo, né, de situação que culminaria no Armagedon, ou culminaria no Apocalipse interpretado, né, não estou aqui fazendo uma crítica ao Apocalipse bíblico, mas interpretado pela expiação dos últimos dias. Né? E aí fica, então, a indagação, mas por que disso? Por que disso? Porque a dispensação desses seres, né, que hoje ainda a gente chama né, os escuros, não é a mesma que a nossa, não é relacionado à energia humana, não é relacionado à ascensão consciencial, à iluminação pelo conhecimento. Né? A trajetória deles é uma trajetória, né, de escravizar seres, de utilizar ambientes como a Terra, como o ambiente espiritual humano, para consecução das suas finalidades. Né? Matriz reptiliana, que é uma matriz utilitarista, né? Por conta disso, né, se transformou o ambiente, que era o nosso ambiente terrestre humano, num ambiente no qual propiciou, né, o desenvolvimento das intenções, né, que a gente chama de escuras. E por que são escuras? Porque elas não respeitam o ser na sua integralidade, perante, né, a sua existência e perante o universo. O universo em expansão, o universo de luz, ele respeita todas as formas de ser, existir e materializar a nossa expressão material, a nossa expressão espiritual. E eles são de uma dispensação diferente disso. Dentro do mal ou do bem, claro que isso tem um registro histórico e de consciência para nós como mal, porque assim foi feito e ainda participa em parte da nossa existência, mas eles se manifestam dessa forma, eles existem, né, dessa maneira. Obviamente que a insistência deles neste antitrabalho de utilizar a matriz humana, espiritual humana, para esses fins, foi banida, está sendo banida. E, por outro lado, eles estão sendo convidados a participar de uma nova dispensação, que a gente chama de dispensação de luz, que nada mais é que a luz venceu, né, que vocês ouvem tanto a gente falar, tanto se diz que a luz venceu. Essa luz venceu é justamente uma ascensão ética, espiritual, amorosa, né, de desenvolvimento dos seres. Então, a iluminação tem a ver com isso. Então, parte deles pode ser, sim, e de fato estão, até renunciando às trevas das quais eles participam para a participação disso. E outra parte nem tanto. Outra parte está naquele processo que a gente conhece. Né? Eu vou e levo você junto. Eu vou ser banido, mas eu levarei você junto. Né? Então, a gente vê ainda essa manifestação e esse esforço por parte dos escuros em banir ou evitar, né, a nossa
possibilidade de ascensão. Claro que a ascensão dentro do nosso plano consciencial, né, dentro da nova linha do tempo, nós temos o quê? Todas as oportunidades de autodesenvolvimento. Hoje, a sua oração, quando você profere uma oração, ela tem outro nível de abrangência, né, energético-vibracional. O seu mental se manifesta de uma outra forma. A ausência da matriz 3D negativa permite essa expansão. E o que eu trago aqui para vocês, como uma necessidade de se observar, é se abrir a tudo isso. Porque o que a gente percebe bastante perto de todos nós, ainda há uma crença repetitiva no negativo. Uma crença repetitiva de que quem sabe vai dar certo, quem sabe as coisas vão mudar, amanhã será melhor. Ou que existiu no passado era melhor, o presente, né, é carente de tudo que pode se ter de bom. E isso é falso. Isso são memórias negativas que as pessoas guardam do passado. Que aí eu chamo, justamente eu trouxe esse tema para a gente refletir hoje aqui com vocês, justamente para se libertar dessa matriz 3D negativa antiga, de uma antiga linha do tempo, e que, de fato, ela foi banida. Referencial, como a gente está falando de tempo, muita gente gosta de datas. 2010, grande reunião da Confederação Galáctica a respeito disso. E 2012, o início da nova era, pela nova linha do tempo, efetivamente. Por que digo isso? Aí eu posso ter datas, porque já aconteceu, que é diferente do que a gente traz aqui. Muitas vezes é uma informação que as pessoas esperam datas, né? Mas as que já foram, a gente consegue informar para vocês. Né? E, só para repetir, que isso eu já disse em algumas outras lives, 2013 era o ano da expiação. A humanidade seria banida do planeta nesse ano. E, pela nova linha do tempo, nós temos agora, como de fato já veio acontecendo, 2013, estamos em 2021, né, são 8 anos já de oportunidades de crescimento, de transformação e de reconhecimento de uma nova era. Porque a nova era está aí, mas ela precisa, dentro da alteração da linha do tempo, ser reconhecida por todos nós. Né? De pouco adianta, aqui eu estar falando com vocês de uma nova linha do tempo, se o coração de cada um não abraça, não reconhece essa mudança. E para fazer parte disso, você precisa mudar o seu mental. Né? Pensa, mas eu sou sitiado, vamos chamar assim, de pensamentos negativos durante o dia. A melhor solução é a sua oração. Veio o pensamento, faça uma oração. E não é uma oração da boca para fora, pode fazer para você, para o seu interior, porque é o seu interior que tem que mudar. E a oração é uma ferramenta maravilhosa de transformação energética e vibracional. Eu estou usando aqui a referencial do Pai Nosso, porque é energia crística, mas você pode usar outras orações de outras linhas filosófico-religiosas de pensamento, a seu critério. Eu utilizo a energia crística. E o pensamento negativo, imediatamente, ele é transmutado quando você faz uma oração para você. Você está dirigindo, você está no consultório médico esperando uma consulta, você está fazendo alguma atividade em casa, vem aquele pensamento, e eu sei, eu estou falando com pessoas iguais a mim. Eles vêm. De repente, aquele medinho, eu chamo medinho, mas não medinho nada, aquele sentimento de medo, porque você vai precisar lidar com uma situação, ou lidou, ou então você teme alguma reação, imediatamente busca, pela oração, você sobe o padrão vibracional mental, e você começa a criar
dentro de si, dentro da nova linha do tempo, um ambiente propício à quinta dimensão dentro de você, porque a quinta dimensão não é uma dimensão, né, que está apenas envolta ao planeta Terra, ao sistema solar, ele deve estar dentro de você, de cada um de nós, porque para fazer parte você tem que vibrar nessa oitava, quinta dimensão. Então, o pensamento negativo, aquele sentimento, às vezes a gente conversou com alguém que falou uma coisa infeliz lá, nos ofendeu de alguma forma, às vezes até sem intenção, mas a gente não gostou do que ouviu. Aquilo vem, aquela lembrança vem, parte para a oração que é da sua linha, né, que você utiliza. E, claro, estou sugerindo energia crística, não porque eu sou cristão, ou porque isso tem a ver com cristianismo ou religião, porque a energia crística é a energia de transformação do ser humano. Então, estou sugerindo isso para quem quiser utilizar o Pai Nosso. E ele, se você pegar, um dia a gente pode até apresentar uma live sobre isso, se você pegar da primeira palavra à última, quando você encerra o Pai Nosso, você percorre toda uma trajetória energético-vibracional de elevadíssimo padrão. Então, todo pensamento ou sentimento negativo, ao ser colocado em contato, ele é transmutado. Sem você precisar se autoflagelar com isso. O que eu chamo de autoflagelar? Lá atrás, sem conhecimento de energia, de vibração, dos recursos conscienciais que a gente tem hoje, o que faziam com a gente? Ah, você tem pensamento negativo? Apaga isso da cabeça, tira isso da cabeça. Então, criava um ambiente psíquico, muitas vezes de autocensura, de autopunição, e aí você podia transformar uma situação que era para tratar um pensamento negativo em medo, né, em autopunição, que aí o negativo saía de um lado para ir para o outro, né? Ah, não tenho pensamento negativo, mas eu criei o sentimento negativo, um sentimento de culpa. Aí você está zerando, né? 0 a 0, você não está conseguindo nada. Agora, na medida que você tem o sentimento, né, relacionado a alguma coisa, dentro dessa mudança de linha do tempo e da nossa ascensão, e você trabalha com a sua oração dentro da sua linha, né, de desenvolvimento íntimo, espiritual disso, você transmuta, retira e você vai perceber que o ambiente, o seu ambiente interno, de sentimento, pensamento, forma de ser, vai se modificando. E gradativamente isso você vai expressar para fora de si. Então, a sua relação familiar, a sua relação social, a sua relação no trabalho, a sua relação com a vida e com o mundo, passa para um positivo, que é a relação de quinta dimensão. Do acolhimento, do amor, do reconhecimento, da tolerância. Né? Aquela perda de paciência que a gente tem, né, com a vida, muitas vezes, passa por um campo de compreensão, de compaixão, muitas vezes, de reconhecimento de uma situação. Então, tudo isso só tem né, uma forma de mostrar para vocês, é a transformação íntima de cada um de nós. É o nosso auto-apocalipse quando você lê Apocalipse como uma palavra de transformação. Os finais dos tempos bíblicos nos traz agora, né, uma outra forma de expressar a nossa própria consciência. Então, eu trouxe hoje para vocês, né, esse tema, essa reflexão e essa possibilidade, né, de cada um de nós, efetivamente, com essas ferramentas, operar essa transformação de si. E ser, né, um ser que está se esforçando para a quinta dimensão, participar dela. Porque a alteração da linha do tempo, por si só, não nos acolhe se nós não colocarmos essa alteração de linha de tempo dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. Banir as ideias negativas de um mundo, né, no mundo que é o lar dos problemas. Não, o mundo se transformou e permite hoje que cada um de nós afaste da orbe, da egrégora planetária, o negativo. Agora, nós precisamos acabar com o regime antigo de crenças, né, com aquela ideia que eu acabei de dizer para vocês, né, de pensar que a vida e o ambiente terrestre é um local
né, para expiação e provas ou para o negativo. Estou aqui no meu minutinho final, então venho aqui agradecer todos que estiveram aqui comigo ao vivo, agradecer também aqueles que virão depois assistir, né? E deixar a mensagem para vocês que é esse o trabalho, é um trabalho realmente verdadeiro. Se não der para fazer hoje, agora, quando acabou a live, guardem isso no coração e vão tentando. Experimente, faça. Quando vier o negativo, ore. Né? A oração não é uma questão devocional, não é uma questão religiosa, é uma questão vibracional, uma questão energética. Você sintonizar o amor que você tem dentro de si, dentro do seu coração, com a razão do seu sistema límbico, que é a mente, né, a mente humana, que não é a base reptiliana, né, que a gente tem uma parte ainda dessa questão reptiliana, que um dia a gente melhora as falas sobre isso aí, né, sobre esse assunto. Agora, no minuto final, não dá nem para a gente explorar isso, mas, né, dentro dessa última mensagem que eu deixo aqui para vocês, é isso, né? Quem não conseguir fazer agora, ao menos guarde o que eu disse a vocês e experimente e vai ver. A primeira vez pode ser que não pareça tanto, a segunda, mas a terceira, a quarta, daqui a pouco vocês vão operar uma transformação importante. Então, obrigado a todos, obrigado aí que vocês estiveram aqui com a gente. Aproveitem, então, um pouco dessa mudança na linha temporal, que é o mundo que a gente vive hoje. Boa noite e até próxima quarta, quando a gente estará aqui com um novo tema para vocês. Até lá.